Graças a paz, meus irmãos. Boa tarde. É com muita alegria e prazer que eu quero nesta tarde ter um momento com os irmãos, um momento de compartilhamento da palavra, compartilhar um pouco sobre a minha fé, sobre o meu ministério. E diante disso, eu quero primeiramente me apresentar. Meu nome é João Vitor. Eu sou natural da cidade de Esperança, próxima à cidade de Campina Grande, na Paraíba. Tenho 19 anos. Nasci em família católica, apostólica romana, mas de uma família católica não praticante. Ah, Sou membro da Igreja Presbiteriana de Esperança, aqui na cidade. Ah, a minha conversão se deu por volta do ano 2016. Desde os 8 anos eu frequento igrejas evangélicas. Ah, Aos 18 anos eu recebi alguns convites para frequentar igrejas evangélicas e comecei a frequentar uma igreja evangélica aqui na minha cidade, mas até os 16 anos eu não tinha conhecido o Senhor Jesus. Por volta dos 8 anos até mais ou menos os 12 anos, eu congreguei na igreja Avivamento Pentecostal aqui da cidade, mas nunca tinha conhecido o Senhor Jesus, apenas era cristão nominalmente, apenas era um religioso. Em 2000, em 2014, em 2014 eu fui membro da igreja Batista Betel da cidade, mas também não conheci o Senhor Jesus. Logo em 2015, também fui membro da igreja congregacional El Shaddai, da mesma cidade aqui, mas também não conheci o Senhor Jesus. Por volta do ano 2016, em janeiro de 2016, eu recebi um convite de uma amiga que anteriormente tinha caminhado comigo na igreja evangélica que anteriormente eu estava, mas eu fui para a congregacional e ela foi para a igreja presbiteriana. Por volta desse ano 2016, então, em janeiro, ela iria viajar para a cidade chamada Goiânia, Goiás. E aí, como ela ia viajar, isso foi no domingo, ela ia viajar na, na segunda-feira, eu não teria como ver ela, então ela me convidou para que eu fosse ao culto no domingo, e eu fui para o culto na igreja presbiteriana aqui. E o Senhor falou ao meu coração naquela mensagem da palavra de Deus. Eu entendi o que a mensagem da parte de Deus estava dizendo, eu entendi a minha necessidade de um Salvador. E a partir daí, eu comecei a frequentar os cultos daquela igreja. Então, o Senhor me despertou lendo também a palavra de Deus em casa. A igreja presbiteriana aqui, ela foca muito nisso, ela batia muito nesse ponto na época em que eu estava em ler a palavra de Deus, em fazer com que Deus falar, em deixar Deus falar com você por meio da palavra, pois ele se revela nela. Então, a partir desse momento, eu comecei a conhecer o Senhor Jesus, e aí, é, já de pronto, conheci a teologia reformada, que é a teologia da nossa igreja presbiteriana do Brasil, e aí, por volta desse período, foi que eu conheci o Senhor Jesus. Após mais ou menos alguns meses, eu fui batizado na igreja presbiteriana. Passou alguns meses para que eu viesse a ser recebido como membro daquela igreja e fosse batizado. Então, logo após o batismo, eu também já fui encorajado pelo Senhor a servi-lo de modo integral. E então, percebi a necessidade de preparo. A igreja reconheceu o meu chamado e a igreja me apoiou nisso. Tentamos conseguir algumas bolsas, tendo em vista que a minha igreja não tinha condições de me manter fazendo algum curso, seja ele um curso superior num seminário ou um curso médio em um instituto. Então nós conhecemos o CPO, tentamos algumas bolsas pelo CPO, mas recebemos a resposta não algumas vezes. Então isso durante um ano. E aí, logo após um ano de oração, pedindo ao Senhor e mandando cartas, enviando cartas para que viesse a conseguir uma vaga em algum curso
e em especial o CPO, ou até mesmo o IBEL, à distância, nós não conseguimos. Logo após um ano, nós conhecemos, então, o CPI do IBN também, Instituto Bíblico do Norte, um curso que acontece durante 3 anos de modo integral na cidade de Garanhuns. Então, fui encorajado a também buscar essa bolsa do CPI e ficamos em oração por mais um ano, orando, pedindo ao Senhor que o Senhor mandasse algum mantenedor ou mesmo um apoio de alguma junta de missões, e foi o que conseguimos. Por volta de 2018, no mês de outubro de 2018, por volta do dia 10, mais ou menos, eu recebo uma ligação do meu pastor de que nós tínhamos conseguido uma bolsa, e aí, já de pronto, eu disse sim. Minha família já estava preparada há alguns anos para que eu viesse a sair do meu estado e ir para outro estado, com o intuito de se preparar para servir melhor ao meu Senhor. Então, desde 2019, né, foi o ano que eu iniciei o curso lá no Instituto Bíblico do Norte. Estamos ali no Instituto Bíblico do Norte, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor e se preparando para servi-lo melhor no serviço, no caso, de plantação de igrejas. Estou sendo formado no momento ainda, estou cursando o curso de plantação de igrejas ali no IBN, e já de pronto estive passando apenas 2 meses em um primeiro campo, um campo missionário, onde ali eu tive a oportunidade de falar com jovens, pregar aos jovens e assim também poder evangelizar e tudo mais, na cidade de Delmiro Gouveia, uma cidade no estado alagoano. Logo após 2 meses, a congregação não pôde me sustentar, então, tendo em vista isso, eu tive que conseguir outro campo, e logo de pronto eu fiquei meio que ansioso e meio que triste, porque quando eu saí da minha cidade, eu fui já certo de que eu ficaria nessa cidade de Elmiro Gouveia, até porque o meu pastor da época, ele tinha se transferido também para essa congregação, e eu estaria ali passando os 3 anos de curso, juntamente com ele, naquele ministério. Mas não foi da vontade de Deus, então eu tive que conseguir outro campo. E logo de pronto, logo após uns 3 dias após esse fato, eu consegui um campo com o missionário Samuel, lá do campo chamado Campo Missionário de Venturosa, uma congregação lá na cidade de Venturosa, que é a congregação da Igreja Presbiteriana de Pedra, uma cidade vizinha aí, próxima a Garanhuns, onde se encontra o nosso querido irmão Rodrigo, assim como também o Instituto Bíblico do Norte. Então, estamos ali na cidade de Venturosa. Vai fazer 2 anos que eu estou ali, no ministério ali em Venturosa. E esse tem sido a minha dinâmica no ministério de plantação de igrejas. Estamos ali em Venturosa, há uma congregação muito bom, jovens fervorosos, jovens que se empenham no caminho do Senhor, assim como também temos alguns membros adultos, mas a maioria são jovens. E eu louvo a Deus pelaquela congregação, uma congregação que ama o Senhor e que tem cada vez mais buscado ser servo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta pandemia nós tivemos alguns desafios, né, novos. E um dos desafios novos é exatamente o desafio do ministério, especialmente para nós do Instituto Bíblico do Norte, onde nós não estamos tendo aula presencial, mas também nós tínhamos a prática, né, daquilo que nós aprendemos em plantação de igreja todo final de semana. E por volta do mês de março deste ano de 2019, nós fomos impedidos, né, de ir ao campo, fomos impedidos por causa dessa pandemia, fomos
reenviados de volta para casa e, infelizmente, até o dia de hoje não podemos mais voltar aos nossos campos. Mas tem sido uma dificuldade grande, principalmente para o nosso ministério, porque nós sentimos falta da Igreja do Senhor, lá onde nós somos líderes, onde nós estamos ali ajudando, auxiliando, onde nós estamos ali pregando a palavra do Senhor e vivendo o Evangelho ali juntamente com os irmãos, a quem o Senhor nos confiou ao nosso ministério. E uma dificuldade enorme, porque nós tínhamos vários planos para esse ano, né? E nossos planos foram todos frustrados, né? Por essa pandemia. Muitos planos tiveram que ser adiados, alguns tiveram que ser cancelados, e outros deu ainda para fazer de forma online, mas não é a mesma coisa, não é verdade? Então, meus irmãos, a pandemia trouxe várias dificuldades. Trouxe dificuldades para o nosso estudo. Eu, em especial, eu tive algumas dificuldades logo de início. A priori, eu tinha algumas tarefas para fazer além do IBN, além das aulas online, ou até mesmo dos trabalhos que são repassados para nós realizarmos. Eu tive algumas dificuldades por conta de família, né? A gente estava morando em um lugar onde tudo era bem feitinho para nós, nós não precisávamos fazer nada, praticamente nós vivíamos estudando e somente isso, dedicado somente a isso, mas aí quando a gente volta para casa, a realidade de alguns é muito diferente, né? Então, nós tínhamos uma dificuldade de início, mas aprove a Deus que isso fosse só o início mesmo, porque logo após isso, pelo menos em minha parte, eu consegui se adaptar e de certa forma está sendo maravilhoso servir ao Senhor mesmo em meio à pandemia, estudar a palavra de Deus mesmo em meio à pandemia. Meus irmãos, este tempo que nós estamos vivendo tem revelado várias coisas para nós. Eu acredito que este tempo de pandemia, tempos de crise, nós podemos ver que muitos cristãos estão se afastando do Senhor, muitos cristãos estão tendo como prioridade outra coisa e não o Senhor. Diante dessa verdade de que muitos de nós estamos priorizando outras coisas além do Senhor, eu quero, nesta tarde, compartilhar com os irmãos uma mensagem no texto bíblico, no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 24, ao verso 34, perdão. Mateus 6, do verso 25 ao 34. Dando um momento para os irmãos abrirem a palavra de Deus. Mateus 6, verso 25 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ainda oremos neste momento ao Senhor. Senhor Santo e Deus bendito, nós estamos aqui, ó Deus, nesta tarde, ó Pai, para ouvir um pouco do que o Senhor tem a nos falar, ó Deus.
Ó Pai, nós te rogamos, ó Deus, e intercedemos por nós, ó Pai, neste momento, pedindo que o Senhor, ó Deus, se revele a nós por meio da tua palavra, Pai. Senhor, que teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos as verdades da tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra ela nos repreenda, que ela nos exorte, que ela, assim, Senhor Deus, sirva para que nós venhamos, assim, se parecer cada vez mais com Cristo, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra ela nos santifique, que a tua verdade, Senhor Deus, ela nos faça mais e mais, Senhor Deus, servos e adoradores do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no livro de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42, nós vamos ver um fato onde Jesus, ele entra num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus, Marta, e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, de acordo com a OMS, uma Organização Mundial da Saúde, onde nós conhecemos bastante, durante essa pandemia nós ouvimos falar bastante dessa organização. De acordo com a OMS, então, meus irmãos, o Brasil é o país que tem maior taxa de ansiedade no mundo inteiro. Conforme o levantamento da OMS, a 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Meus irmãos, não viver ansioso é um mandamento do Senhor. Eu não posso dizer aos irmãos, nem posso afirmar categoricamente que ansiedade ou toda ansiedade é pecado. Mas eu posso afirmar que boa parte da ansiedade em que sobrevém sobre nossas vidas é pecado. Pois a Bíblia ela diz que muita da nossa inquietação, da ansiedade, da preocupação do nosso coração é resultado de uma postura errada diante da vida e diante de Deus. Ou que a Bíblia comumente vai chamar de incredulidade ou falta de confiança em Deus, ou então de ídolos do coração. Meus irmãos, vivemos em um mundo ansioso, principalmente nos dias de hoje, na quarentena em que estamos. Vivemos em um mundo inquieto, que se preocupa com as coisas fúteis dessa vida, ao ponto de esquecerem do Senhor, ao ponto de esquecermos que o Senhor que deve ser aquele em quem nós depositamos toda a nossa confiança. Meus irmãos, existem momentos de nossa vida, como crentes no Senhor Jesus, que nós estamos semelhantes a Marta. Nós estamos semelhantes a Marta diante do fato em que nós vimos, onde nós vivemos de modo inquieto, se preocupando com as coisas, mas a boa parte, aquilo que é eterno, nós não estamos dando prioridade em nossas vidas. Meus irmãos, a ansiedade é um fato que não ocorre somente hoje, mas que nós vimos nas Escrituras que ocorre há bastante tempo, desde o tempo das Escrituras. O livro em que se encontra a passagem que nós lemos, meus irmãos, é o livro de Mateus, e ele é comumente chamado e conhecido como o Evangelho do Reino. E o propósito de Mateus é exatamente isso, é mostrar Jesus como Messias, como Rei, como Senhor deste reino. O livro de Mateus ele é dividido em 5 partes, praticamente, são 5 sermões, e o primeiro desses sermões é o Sermão do Monte, ao qual nós iremos hoje refletir sobre essa passagem na Palavra de Deus. O Sermão do Monte, meus irmãos, ele tem como propósito, como objetivo, ensinar qual é o perfil do verdadeiro cristão, ou qual é o perfil do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 1, ele começa a ensinar os seus discípulos chegam até ele, assentam-se ao seu redor e ele ali começa a lhes ensinar e a pregar esse sermão do monte. Nós vamos ver que o Senhor vai falar sobre as bem-aventuranças no capítulo 5, do verso 1 ao 12. Logo após isso, ele vai falar aos seus discípulos que eles devem ser sal da terra e luz do mundo.
Jesus instrui os seus discípulos a não praticar o homicídio, a não praticar o adultério. Ele fala ainda sobre os juramentos serem proibidos pela lei do Senhor. Ele ensina que ser vingativo não é agradável a Deus. Ele ordena os seus discípulos que eles devem ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste que está nos céus. Ele ainda ensina os seus discípulos a jejuar de forma correta. Ele fala, instrui os seus discípulos a como eles devem praticar a justiça de modo que venha a ser agradável a Deus, como eles devem dar esmola. Ele ensina os seus discípulos a orar, e aí nós temos a oração padrão, ou a oração modelo, melhor dizendo, no capítulo 6, onde nós encontramos ali no capítulo 6, do verso 9 ao verso 14, ali o Pai Nosso. Jesus ainda ensina aos seus discípulos sobre os tesouros eternos e os tesouros passageiros, os tesouros fúteis dessa vida. Ele ensina os seus discípulos a ter um corpo iluminado ao ponto de que, se eles guardarem assim os seus olhos do pecado, eles terão um corpo iluminado pelo Senhor Jesus. E logo anterior a essa passagem, nós vemos o versículo 24, onde o Senhor diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, diante do fato de que o Senhor nos ensina de que ou nós servimos a Ele, ou nós servimos a qualquer outro Senhor, de que nós não temos como servir a dois senhores ao mesmo tempo, de forma simultânea, o Senhor aqui ensina aos seus discípulos que eles devem tomar uma decisão de que, se eles querem seguir realmente ao Senhor Jesus, de que se eles querem mesmo pagar o preço do discipulado, ou se eles querem servir a outro Senhor que não seja o Senhor Jesus. E aqui nós vemos o exemplo que o Senhor fala sobre as riquezas. Meus irmãos, diante desse fato, diante do fato de que o Senhor disse: ou vocês escolhem servir a mim, ou escolhem servir a outro Senhor, ele vos diz que, se os seus discípulos escolheram servir a ele, se os seus discípulos escolheram seguir a esse rei e mestre chamado Jesus Cristo, por isso ele inicia uma argumentação no capítulo 6, do verso 25, dizendo: por isso, porque vocês escolheram me servir, porque vocês são meus servos, são súditos do meu reino, por isso eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Veja, meus irmãos, esse sermão que o Senhor está pregando aqui não é um sermão para incrédulos. Nós vimos que o sermão que o Senhor está pregando aqui é sermão para os seus discípulos, é para os cristãos. Então, desde já, eu lhes digo que esse mandamento de não devemos andar ansiosos não é para os discípulos daquela época somente, é para todos os discípulos do seu reino. Meus irmãos, e diante disso, algumas perguntas surgem para nós. A primeira pergunta que pode surgir para mim e para você é: por que nós temos que priorizar o reino de Deus e sua justiça? Você pode já ter visto e percebido que este é o tema que nós iremos abordar nesta tarde. Priorizar o reino e sua justiça. Por que nós temos que priorizar o reino e sua justiça? Primeiramente, nós temos a resposta logo de pronto: porque nós servimos ao Senhor Jesus. Porque nós escolhemos servir ao Senhor. O Senhor nos chamou para servi-lo, e assim nós tomamos essa decisão de servi-lo, não é verdade? Então, essa resposta é exatamente a resposta contundente para esta pergunta. Nós servimos ao Senhor e priorizamos o reino dele e sua justiça, porque nós escolhemos ele. Nós escolhemos fazer a vontade dele. O Senhor Jesus, ele nos chamou das trevas para a luz. Nós vamos ver lá em Efésios que o Senhor vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, Deus, teve misericórdia de nós e nos salvou por meio da morte expiatória de Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou o precioso sangue para nos salvar, e assim nós fomos chamados, fomos resgatados das trevas, e agora já não somos mais filhos da ira, mas somos sim filhos do Senhor.
Meus irmãos, e diante desse fato, eu quero também responder outra pergunta. E essa outra pergunta é a principal que eu quero responder neste momento. Que a pergunta é: por que não devemos ou por que não podemos andar ansiosos? E eu quero fazer algumas afirmações para responder esta pergunta. E a primeira afirmação que eu quero fazer está no verso 25. Nós não podemos andar ansiosos porque a vida e o corpo valem mais que as vestes e o alimento. Nós fizemos a leitura do verso 25 e nós vimos que é exatamente isso que o Senhor Jesus vai nos dizer. O Senhor Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, quanto que nós devemos comer ou beber, nem pelo nosso corpo que nós devemos de vestir. Veja, meus irmãos, aqui o Senhor nos mostra que a nossa vida ela tem mais valor do que o alimento. Aqui o Senhor ele nos mostra e nos fala que nosso corpo ele tem mais valor do que as nossas vestes. Meus irmãos, uma pergunta que eu lhes faço é: eu e você, nós confiamos em Deus? Eu e você estamos nessa quarentena, nós temos confiado no Senhor? Essa tem sido a realidade nossa? Nós temos confiado em Deus ou não? Veja, meus irmãos, confiar em Deus é confiar nele para prover aquilo que é mais necessitado para vivermos. O alimento, a bebida e as vestes. Creio que hoje você já se alimentou, você já se vestiu, trocou de roupa, você já precisou beber alguma coisa, principalmente água. Meus irmãos, aqui o texto significa que nós devemos confiar no Senhor para Ele prover aquilo que nós mais necessitamos. Meus irmãos, e aqui isso não significa que nós devemos se esquecer do alimento, do nosso corpo, de alimentar o nosso corpo. O texto não diz isso, mas isso não pode ser aquilo que tira a nossa paz. Isso não pode ser aquilo que ocupa o nosso coração ao ponto de deixar-nos preocupados, ao ponto de deixar-nos ansiosos, pois isso é aos olhos de Deus abominável, é incredulidade. Meus irmãos, o Senhor nos mostra que isso não pode tomar a nossa prioridade. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que nós não devemos andar ansiosos porque a vida e o corpo valem mais que as vestes e o alimento. Em segundo lugar, nós não devemos ou não podemos andar ansiosos porque nossa vida vale mais que as aves e os lírios do campo. Verso 26, 28 a 30 vai dizer isso. Verso 26 diz: porque observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Vejam, meus irmãos, a ansiedade, no verso 26, vai dizer que a ansiedade ela é algo abominável ao Senhor. O Senhor ele nos dá uma ilustração, ele nos dá um exemplo a ser observado no verso 26. Ele fala sobre as aves do céu. Esse local onde o Senhor Jesus estava pregando esse sermão era no monte, e o local propriamente dito era na Palestina, um local desértico, onde ali existe também muitas aves. E provavelmente o Senhor Jesus pregando ali aos seus discípulos, eu imagino assim, o Senhor ali pregando aos seus discípulos e algumas aves sobrevoando sobre eles, e o Senhor aponta para uma daquelas aves ou algumas aves e diz: observai essas aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. O Senhor Jesus ele já revela aqui para os seus discípulos que o nosso Deus, ele é um pai. Ele é um pai que cuida de nós. O Senhor Deus, ele assim como cuida da criação, ele cuidará de nós. É isso que a palavra ela está nos dizendo, meus irmãos. Deus, ele provê o que as criaturas que ele criou necessitam. E quanto mais a nós, homens que fomos criados à imagem e semelhança desse Deus trino. Meus irmãos, nós também vamos ver o fato do verso 28,
onde o Senhor dá outro exemplo a ser observado dos lírios do campo. Os lírios do campo, meus irmãos, é uma flor, são flores, que existe lá na Palestina, onde o Senhor estava pregando esse sermão. E como eu disse a vocês, lá é um local desértico. E aí o texto vai nos dizer que, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, ou seja, nem costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com qualquer deles. Preste atenção no verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Veja, meus irmãos, esse argumento é um argumento irrefutável que o Senhor traz. Porque o Senhor aqui traz esse argumento dos lírios do campo, dessas flores, onde essas flores comumente ali existiam, mas é um local deserto e as flores rapidamente elas se secavam, elas ficavam ressecadas. E como nós vamos perceber que muitas daquelas pessoas que moravam ali, elas passavam por esse lugar onde existiam várias flores, pegavam essas flores ressecadas e levavam para casa, porque servia de quê? Servia de combustível para o forno. E eram jogadas no forno, provavelmente depois de alguns dias, essas flores passavam poucos dias vivas, porque logo mais elas seriam ressecadas. Meus irmãos, e o Senhor ele diz que assim como o nosso Deus e Pai, ele cobre, ou seja, ele dá vestes aos lírios do campo, a essas flores, ele também nos dará. E ele veste essas flores de tal forma que fica ao ponto de se vestir melhor do que Salomão. O Senhor Jesus nos ensina que Deus veste melhor essas flores do que as vestes que Salomão usava. Um homem rico do Antigo Testamento, que nós comumente conhecemos, um homem totalmente rico, que esbanjou de todas as riquezas deste mundo, que este mundo poderia oferecer. O Senhor diz que o próprio Deus o reveste os lírios do campo melhor ou muito melhor do que o próprio Salomão se vestia. Então, meus irmãos, nós não devemos ou não podemos andar ansiosos, porque a vida e o corpo valem mais do que as vestes, porque nossa vida vale mais do que as aves e os lírios do campo. E em terceiro lugar, porque os crentes não têm a prática de viverem ansiosos, mas sim os ímpios. O verso 31 e 32 vai dizer isso, diz assim a palavra de Deus. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja, meus irmãos, o Senhor diz aqui que nós não devemos se preocupar com essas coisas, nós não devemos se atemorizar, nós não devemos ficar inquietos com o que precisamos ou necessitamos, pois isso é uma prática dos gentios, é uma prática dos ímpios, é o povo que não pertence a Deus, que vive ansioso por isso. Os homens que vivem sem esperança, os homens que não têm um provedor, os homens que não têm um Senhor. É esse tipo de pessoa que vive sem confiança no Senhor. O cristão, meus irmãos, ele tem fé. O cristão, ele crê no Senhor para prover todas as coisas. Ele não vive como ímpio. Eu e você, como somos salvos do império das trevas, como somos salvos do poder não, da escravidão do pecado, nós somos salvos agora para sermos escravos do Senhor Jesus. E confiar totalmente nele, depender totalmente dele. Então, meus irmãos, nós não devemos andar ansiosos, porque a vida e o corpo valem mais do que as vestes e o alimento. Porque nossa vida vale mais do que as aves e os lírios do campo. Porque os crentes não têm essa prática, e sim os ímpios. E nós não devemos andar ansiosos. Em quarto lugar, porque o Senhor é soberano e não nós. O verso 27 e o verso 34 vai dizer assim, meus irmãos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis, o verso 34, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, a ansiedade, ela não nos dá o controle da situação.
Pois Deus que tem o controle do tempo e da situação, é Ele quem cuida do percurso que iremos seguir, Ele que é soberano, Ele que fez todas as coisas e nele tudo é sustentado. Meus irmãos, quando nós perguntamos à ciência qual é a origem da vida, a ciência vai nos dizer que o inorgânico se tornou orgânico. Mas aí nós perguntamos à ciência de onde surgiu o inorgânico e eles não possuem uma resposta que independa de fé. Pois para acreditar no que eles dizem nas suas teorias é necessário ter fé. Acreditar nas teorias deles é necessário crer. Meus irmãos, e a Escritura, ela responde essa pergunta, qual é a origem da humanidade, ou qual é a origem de todas as coisas? E a Escritura diz que Deus é o doador da vida. Dele procede todas as coisas, nele tudo foi criado, por meio de sua palavra, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, aqui nós vamos ver que a ansiedade em nada é proveitoso. A ansiedade ela não traz proveito, ela somente desagrada a Deus. Nós vamos ver o maná no Antigo Testamento, em Êxodo 16, do verso 22 a 36. O povo ele não esperou no Senhor, não confiou no Senhor para prover o maná. O Senhor que tinha providenciado o alimento, o sustento, as vestes, durante 40 anos no deserto, e o povo não confiou no Senhor, mas guardou o alimento para comer no outro dia, porque eles não creram que o Senhor iria prover o alimento para eles. Meus irmãos, a ansiedade é um exemplo de incredulidade. Homens de pequena fé. A ansiedade é um exemplo de idolatria do nosso ego, em confiar em nós, é uma autoconfiança em nós mesmos. É o que nós chamamos de egolatria. Meus irmãos, a ansiedade é um exemplo de confiança nas coisas da terra e não no Senhor. A ansiedade ela não muda o futuro para melhor, meus irmãos. A ansiedade ela só nos concede, ela não nos concede vida, ela não nos concede nada de bom, mas ela nos desgasta, ela nos enfada. A ansiedade é uma perca de tempo. Meus irmãos, o mesmo Deus que sustentou o povo no deserto é o mesmo Deus que nos sustenta hoje em meio a uma pandemia. Nós temos que entender e compreender essa verdade, meus irmãos. No verso 34, o Senhor diz que nós não devemos se preocupar com os problemas de amanhã, ou com o que nós podemos, os problemas que podem surgir. Veja, no verso 27, o Senhor diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode adicionar um côvado à sua vida? Um côvado, entre os teólogos, nós podemos ver que é entre 40 e 46 centímetros. Então, o Senhor Jesus ele dá um exemplo aqui dizendo: qual de vocês, por ansioso que esteja, vocês estando ansiosos, nós que já passamos por ansiedade, e às vezes é algo tão presente em nossas vidas, por mais ansiosos que nós estejamos, como essa ansiedade muda o nosso futuro para o melhor? Ela pode adicionar algum minuto a mais de nossa vida? Ou o Senhor está sob o controle? A ansiedade ela não tem o controle da situação, ela não nos dá o controle da situação, meus irmãos. A ansiedade ela só nos traz preocupação. O nome já diz, né? Pré-ocupação. É uma ocupação antes do tempo. E o verso 34 vai falar sobre isso. O verso 34 vai dizer que nós não devemos andar inquietos com o que haverá de acontecer amanhã, com os problemas que surgirão amanhã. O Senhor ele nos diz que nós já temos muitos problemas para hoje. Ele diz que você já tem muito do que se preocupar hoje. Não fiquem inquietos com o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor, meus irmãos. Descanse no Senhor, busque o seu reino e sua justiça. Busque fazer a vontade de Deus hoje. Busque se parecer com Cristo hoje. Ore hoje. Coloque diante de Deus hoje suas petições. Não deixe para amanhã essas coisas. Mas diante de Deus apresente todas as vossas preocupações. Meus irmãos, nós não podemos ou não devemos ficar ansiosos, porque a vida e o corpo valem mais do que as vestes. Porque nossa vida vale mais do que as aves e os lírios do campo. Porque os crentes não têm essa prática, sim os ímpios. Porque o Senhor é soberano e não nós. E em último lugar, em quinto lugar e último, porque o Senhor é provedor e proverá o que necessitamos. Verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, meus irmãos, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos,
uma pergunta surge claramente: o que significa isso? Todas essas coisas serão acrescentadas. O Senhor diz que quem prioriza o seu reino terá tudo o que ele necessita acrescentado. Ou seja, aquele que prioriza o reino de Deus pode confiar no Senhor, pois ele proverá. Isso é uma promessa que o Senhor nos dá. O Senhor nos promete que aqueles que priorizarem o seu reino, ele proverá tudo o que eles necessitam para viver nesta vida para a glória do Senhor. Meus irmãos, isso significa reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus, meus irmãos, é o assunto principal no Sermão da Montanha. É aquele reino que que o Deus do céu está erguendo neste mundo decaído, dentro do qual estão todos nós espiritualmente recuperados à parte, agora que não estamos mais sujeitos à família de Adão, mas agora estamos sobre o cabeça, sobre o rei, sobre Jesus Cristo, que comprou a nós com precioso sangue. Meus irmãos, a justiça disso é confiar em Deus como provedor e sustentador. A busca de tudo isso, meus irmãos, é buscar a justiça, é torná-los o objeto de escolha e busca suprema. Meus irmãos, buscar em primeiro é buscar-os antes e acima de tudo. Meus irmãos, e nesse caso, é buscar tudo aquilo, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é ter ele como prioridade, é ter ele como primeiro em uma série. É isso que significa aqui, meus irmãos. Significa primeiro em ordem de importância. Na tradução grega, nós podemos dizer que é em primeiro lugar, significa em primeiro em uma importância, ou seja, é o que é mais importante para nós. Buscar o reino é a tarefa mais importante da vida cristã do seu discípulo. O que vive ansioso, meus irmãos, não consegue ter o reino de Deus como prioridade. O ansioso ele tem sempre como escape em seus momentos de preocupações, de ansiedade, o pecado. Mas o crente em Jesus é aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar e não busca o pecado, mas se afasta das práticas que desagradam a Deus. Eles não vivem ansiosos, mas eles entregam todas as suas preocupações ao Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe auxílio à minha alma, diz o Salmo 94, verso 19. Meus irmãos, diante disso, nós temos que sempre colocar diante de Deus as nossas preocupações. Meus irmãos, você crê no que diz a Escritura, no capítulo 8, verso 32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, você pode confiar em Deus, meu irmão e minha irmã. Pois o Deus que concedeu o seu próprio filho para morrer por nós numa cruz, ser humilhado, desprezado, abandonado pelo seu próprio Pai, para que viesse sofrer a ira de Deus, para que viesse tomar, beber todo o cálice e não deixar nenhuma só gota. Esse Deus é o Deus que nos sustentará. Você não confia em Deus nas tribulações? Você não confia em Deus a meio a uma pandemia? Você não confia em Deus na falta do pão? Porque se você não confia em Deus para prover o alimento, para prover o que você precisa e necessita para viver, então você não pode confiar em Deus para te salvar da condenação do inferno. Você não confia em Deus para isso. Homens de pequena fé, é isso que nós somos, irmãos. Mas o Senhor ele nos concede a graça para sermos fortificados nele. E é exatamente isso que eu quero lhes instruir neste momento da mensagem. Que vivamos na dependência do Senhor, buscando a sua glória em tudo. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, e é isso que eu quero lhes falar, lhes instruir. Priorize o reino de Deus, priorize a glória do Senhor. Desse modo, priorize a oração. Ore, meus irmãos, ore de manhã, quando acordar, ore durante o seu dia, ore antes de dormir, ore antes de fazer uma atividade, depois de fazer outra atividade. Não pare de orar, meus irmãos. Alguém já disse: quem peca, para de orar, mas quem ora, para de pecar. A palavra de Deus em Filipenses 4, 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, se algum louvor existe, seja isso que deve ocupar o nosso pensamento. É o que Paulo diz. E Paulo diz ainda: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, Deus da paz será convosco. Creia nas orações, meus irmãos. Invista em oração em meio a essa pandemia. Meus irmãos, nós devemos priorizar as escrituras. Priorize a palavra de Deus. Reserve tempo para a leitura, reserve tempo para a meditação, para o estudo, para a memorização da palavra. Faça sua devocional diária e não negligencie isso. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que medita nas escrituras de dia e de noite. Deus tem preparado, meus irmãos, desde o princípio, os seus discípulos para a eternidade. E como é que eu e você temos sido preparados? Temos sido preparados por sua palavra? Temos sido santificados pela sua palavra? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, o Salmo ainda diz: guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso, meus irmãos, que servirá de sofrimento em meio à guerra contra a ansiedade e todo o pecado que sobrevier sobre nós. Meus irmãos, nós precisamos priorizar a comunhão dos santos, precisamos priorizar o dia do Senhor, precisamos priorizar o Evangelho, devemos pregar o Evangelho em todo o tempo. Meus irmãos, nós devemos priorizar o testemunho, devemos testemunhar do Senhor. Quer comais, quer bebais, faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus, estude para a glória de Deus. Dê testemunho na faculdade, na escola, na academia, na sua rua, na cidade, no curso de inglês. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Meus irmãos, a oração, a leitura, a meditação, a memorização, o estudo, a comunhão, tudo isso que fazemos, meus irmãos, não nos transformará em justos. Mas eu nunca, meus irmãos, eu nunca vi um justo não ser transformado pela oração, pela meditação, pela memorização, pelo estudo, pelo testemunho. Eu nunca vi, meus irmãos. Priorizar o reino de Deus nos transforma em imitadores de Jesus. Meus irmãos, essas disciplinas espirituais, elas servirão de fortalecimento no Senhor contra aquilo que pode nos afligir e atacar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Meus irmãos, eu lhes digo, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, trabalhe, sustente sua família, faça planos para o futuro. Nós devemos fazer planos. Isso não é pecado, isso não desagrada a Deus, mas, acima de tudo, confie no Senhor e se fortaleça com aquilo que Ele nos deu como suprimento e alimento. E tudo que você necessita serão acrescentados, providos pelo Senhor. Meus irmãos, nós somos libertados do pecado, somos agora escravos de Cristo. Somos súditos de um mesmo rei. Nós temos o mesmo mestre, o mesmo Senhor, e nós devemos seguir suas ordenanças. Romanos 6, 18 diz que, porque uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós somos servos do Senhor para praticar a sua justiça, para praticar a sua palavra, a sua verdade. Meus irmãos, nosso mestre, ou nossa prioridade, ela não pode ser um curso, não pode ser a faculdade, não pode ser um relacionamento. Nossa prioridade não pode ser filhos, não pode ser família, não pode ser trabalho, o entretenimento, o descanso, o corpo, a igreja, o pastor, o chamado. O meu e seu mestre não é isso. A minha e a sua prioridade não pode ser isso, mas a prioridade deve ser o Senhor. Por isso, meus irmãos, eu creio que eu e você, nós precisamos priorizar o Senhor todos os dias. O nosso mestre não pode ser nenhuma dessas coisas, mas o Senhor que deve ser o nosso mestre. E isso, meus irmãos, deve ser lembrado todas as manhãs quando nós acordamos. Como John Wesley, ele costumava fazer todas as manhãs. Ele dizia todas as manhãs que acordava: levanto pela manhã e presto continência para o capitão da minha salvação e pergunto: quais são as suas ordens para hoje? Veja, meus irmãos, que prioridade John Wesley tinha para com o reino de Deus. Diante disso, meus irmãos, eu pergunto pela última vez: o que é prioritário em sua e na minha vida? Avalie sua vida, como tem sido vivida. Se tem sido vivida ansiosa ou confiante no Senhor. Se for ansiosa, o Senhor te convida neste momento a se arrepender e orar dizendo: Senhor, eu quero gastar todo o meu tempo. Quero gastar o melhor da minha vida para o Senhor. Quero que as pessoas olhem para mim no dia da minha morte e digam: eis aí um varão
eis aí uma varoa que tinha como prioridade o reino de Deus e confiou no Senhor até a morte. Priorize as escrituras, priorize a oração, priorize a comunhão, priorize o Senhor, e assim eu e você nós seremos encontrados, fortalecidos, avivados pelo Senhor, e não ansiosos como serão encontrados os incrédulos, meus irmãos. Meus irmãos, e eu pergunto, será que vale a pena viver toda a vida assim e morrer assim? E eu lhes respondo e concluo nas palavras de Davi. Davi disse: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Meus irmãos, confie no Senhor e Ele te sustentará e te manterá fortalecido até o fim, pois aquele que começou boa obra em nós há de completá-la no seu devido tempo. E assim, meus irmãos, no fim, eu e você, nós como crentes, como discípulos do Senhor, nós poderemos dizer nas palavras de Paulo, mesmo sendo abandonados, mesmo sofrendo, mesmo em meio a uma tribulação, mesmo em meio a uma pandemia, eu e você nós seremos encontrados e nós poderemos dizer e falar em meio ao leito de morte, nós poderemos falar, como disse Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Assim que nós confiamos no Senhor, ó Pai. Ó, meus irmãos, e venhamos assim, vivemos totalmente dedicados para a glória de Deus. Quer no trabalho, quer no chamado, quer aonde for, aonde o Senhor coloque, que nós venhamos viver priorizando o reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Santo, diante da Tua presença ainda estamos, ó Deus. E queremos te agradecer, ó Deus, por tão grandiosa e maravilhosa palavra, Deus. Obrigado por falar ao nosso coração, ó Deus. Cada vez que chegamos à Tua palavra, o Senhor fala por meio do Teu Espírito, ó Deus. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Ó Deus, rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, porque muitas e muitas vezes temos priorizado aquilo que é urgente para nós e não aquilo que é importante para a Tua glória, Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a priorizar o Teu reino e a Tua justiça. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Deus. E que nós não venhamos andar ansiosos, ó Pai, mas que nós venhamos colocar diante do Senhor todas as nossas preocupações e ansiedades, ó Pai. E o Senhor guardará o nosso coração. O Senhor trará a paz que excede todo o entendimento. Nós oramos graças. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Um abraço. Até a próxima.